Olá, começa agora o programa que entrevista empreendedores de maior sucesso do Brasil. E você é sempre muito bem-vindo, você sabe, né? A cada semana eu recebo um convidado de um segmento diferente para compartilhar experiências empreendedoras. E é um momento muito inspirador e também bastante encorajador que costuma acentuar ainda mais a nossa vontade de fazer o nosso próprio negócio dar certo. Eu sou Milena Machado e você quer empreender? Então fique agora aqui comigo. Hoje nós vamos falar sobre empreender com educação profissionalizante de forma presencial e os benefícios da gestão atualizada e da presença do empreendedor no dia a dia do negócio. O meu convidado é Robson Fejoli, sócio, fundador e CEO do Instituto Gourmet, maior escola de gastronomia do mundo. Mais de 100 mil alunos já formados, 40 mil alunos ativos, batendo recorde atrás de recorde no faturamento. Robson, que sucesso, hein? Bem-vindo, prazer te conhecer. Obrigado, Milena. Um abraço também aí a todos os telespectadores. É um momento especial aí falar com vocês. Espero que o papo aqui consiga fluir super bem e que a gente consiga impactar também os espectadores do programa. Eu tenho certeza disso, eu já vi algumas entrevistas suas, você tem uma jornada empreendedora bastante interessante, cheia de detalhes, acho que todo mundo vai acompanhar de uma forma bem curiosa aí o que você tem para contar pra gente em pelo menos 20 anos de empreendedorismo ou mais, né? Porque eu já vi você dizer que é empreendedor desde sempre, se não desde sempre, pelo menos desde os 11 anos de idade, quando você costumava acompanhar seu pai. O que você fazia naquela época e como que seu pai atuava como empreendedor? Então, ótima pergunta. É uma pergunta assim que eu tenho muito orgulho de responder, porque é a minha história, né? Como eu comecei, como eu consegui empreender, e foi uma lição. Eu morava na roça até 1990, assim, roça do sítio do meu avô. E meu pai resolveu dar uma vida nova para toda a família. Eu, para minha irmã, né, e minha mãe. A gente se mudou para uma cidade pequenininha, de 4 mil habitantes, chamada Muniz Freire, e eu ainda morava num distrito chamado Piaçu, talvez o bairro, né, que vocês falam mais aqui nas capitais, enfim. E aí, o meu pai trocou tudo que tinha, que era quase nada, num bar. Só que o bar exige muito do dono. Meu pai trabalhava até de madrugada, e eu, com 11 anos, precisava, no dia seguinte, abrir o bar às 6 da manhã. Ele tinha trabalhado até 2, 3 da manhã, que geralmente o bar funciona. E eu que abria desde os 11 anos. Então, limpava, fritava salgados. E ali eu comecei a empreender e comecei a gostar. Eu trabalhei com meu pai até os 18 anos. E depois eu montei uma outra empresa, né, de agropecuária, também nessa cidade. Então, tem uma longa jornada. Não sei até que ponto eu posso contar a história, que é um pouco longa, mas vai ser um prazer compartilhar dentro do que você achar que for necessário e couber aqui. A gente gosta de saber de tudo, né? A gente tem 1 hora para prosear, 1 hora voa, você vai ver, que depois a gente vai terminar e vai ficar com aquele gostinho. Devia ter contado aquilo, me lembrei dessa história agora e tudo mais, mas enfim, vamos tentar aproveitar ao máximo. Então, o seu primeiro negócio autoral, vamos dizer assim, né? Você mesmo, a primeira experiência, você como empreendedor, foi no setor do agro. Primeiro com meu pai, né? Fiquei lá 8 anos ajudando ele naquele processo. Mas o negócio era só dele, né? Porque você era criança, só né? Dele, exatamente. Aí você ficou mocinho, 18 anos, pode assinar por si mesmo, né? E aí você abriu a sua empresa. Eu tinha muitos sonhos, eu queria voltar só um pouco antes. O que me motivou e o que pode motivar as pessoas e empreender? Conta. Eu falo que eu não saberia fazer outra coisa, por isso até que eu me coloco, né, empresário desde sempre. Eu nunca fiz nada diferente do que empreender ou trabalhar com meu pai, que eu empreendia, né, que era um negócio familiar. E só que a gente não tinha tantas condições nesse momento. Então, eu vivi um processo assim de questionamento. Por que as pessoas são bem-sucedidas e eu não sou? Eu tinha um questionamento interno meu. E eu participei também, tive algumas dores na vida, né? Por exemplo, com 15, 16 anos, chegava o momento de namorar, era o momento do final de semana ir para as festas e a gente não tinha carro.
E aí, alguns amigos, entre aspas, falavam, não, cara, eu te dou uma carona, pode esperar aqui na praça, que eu passo aqui, te levo e tudo mais. Só que as pessoas nunca passavam, os caras até talvez rissem dessa situação depois. Isso me dava mais força ainda, cara, eu tenho que mudar a minha vida, de que forma eu mudo e tal. Comecei a fazer faculdade, sou formado em matemática e pós-graduado MBA em gestão empresarial e comercial pela FGV. E eu me questionava muito na época de faculdade, cara, eu tenho que mudar a minha vida, eu preciso transformar a minha vida. Um amigo me deu uma ideia, que já estava empreendendo, né? Você vê que a amizade faz muita diferença. E esse não era um amigo que me deixava na esquina, pelo contrário, é um amigão até hoje, que eu considero demais, inclusive é padrinho do meu filho mais novo. Mas ele me deu uma ideia, cara, que eu vejo, tinha uma loja em frente a ele que vendia muito, uma loja agropecuária. E não era o meu ramo, o meu conhecimento, mas eu encarei aquilo como uma grande oportunidade para a minha vida. E aí eu montei, meu pai vendeu uma moto em 1999 por R$ 2.700 e me deu 3 cheques de R$ 900 para empreender. Então eu abri com outro sócio, que não esse amigo, mas um outro conhecido, a gente abriu um negócio por 5.400 e a partir daí nunca mais meu pai me deu dinheiro. Um ano e pouco depois eu comprei essa operação, uns 50% desse sócio. Uns 6 meses depois eu dividi a loja no meio e abri uma segunda loja na sede, sem dinheiro, mas com crédito. Eu tinha crédito que eu pagava e cumpria, e cumpro até hoje as minhas obrigações, que é algo fundamental, né, também para o empreendedor e para a vida da gente, são os meus valores, eu acredito muito. Peguei essa loja, se eu tinha lá 10 sacos de rações, eu deixei 5 sacos lá e levei 5 sacos para outra empresa. Então dividi ela no meio, comprei a crédito de novo nas 2 operações e comecei. E foi muito legal, porque aí eu tive carro que eu não tinha, eu comprei prédio lá na minha cidade, eu comprei sítio e fui crescendo a partir dessa segunda operação, mas sempre querendo buscar mais. Sabe quando você quer, só que numa cidade menor, um pouco limitada, uma cidade de 20 mil habitantes, eu não tinha muito para onde crescer. E esse amigo, de novo, chamado Eliezer, foi muito importante também ao longo da minha trajetória. Ele me chama, me convida, cara, vamos fazer um MBA em Vitória? E aí eu comecei e falei, cara, vamos fazer. Eu sou apaixonado, né, por empreender e tudo mais, e era gestão comercial na FGV. Falei, cara, vamos fazer. Era final de semana e tal, de 15 dias, topei o desafio. E ali, Milena, eu percebi que existia um mundo muito maior do que o que eu estava inserido. Apesar da pouca idade, estar bem sucedido na cidade em que eu me encontrava, eu vi que as possibilidades eram muito maiores, com colegas que eram super bem-sucedidos, com professores do Brasil inteiro que te inspirava a ser maior, a arriscar de alguma forma e, ao mesmo tempo, estudando, estar preparado para um crescimento. Um belo dia eu encontro um anúncio de jornal que convocava investidores, que até o Instituto Embeleze, que eu fui franqueado quase 15 anos, convocava investidores e pelo destino, né, pela obra do destino, batia exatamente o final de semana que eu estaria em Vitória, que eu morava a 180 quilômetros, né, de onde eu estudava, que era Vitória, que é a capital do Espírito Santo, sou capixaba, enfim. E a partir dali, eu fui nesse encontro, me apaixonei pelo negócio, fui a São Paulo, conheci as operações, várias operações eu visitei, e fazia sempre 2 perguntas, se ele estava satisfeito e se ele compraria a segunda operação. Que é até uma dica que eu falo, né, para os franqueados. Você está buscando um negócio, você tem que conhecer aquele mercado. E no nosso mercado, que é a franquia, o melhor termômetro são os franqueados. Eles estão ganhando dinheiro, eles têm mais de uma operação. E isso a gente fez. Eu fiz o dever de casa, além de visitar os franqueados, eu parei com o meu sócio, liguei para vários franqueados e a maioria estava satisfeita. E foi muito importante, a partir daí, que eu entrei nesse setor educacional e acabou sendo uma escola para mim. E como eu te falei, assim, eu tive muito sucesso lá e em 2010
eu ganhei o prêmio de melhor franqueado do Brasil dentre 250 franqueados. Olha que legal, assim, da Embeleze. Da Embeleze, inclusive até lá o Zé Carlos Teminzato, né, que é um Shark Tank aí, o rei das franquias no Brasil. Nós já entrevistamos ele aqui no programa já, estive lá em São Paulo, no escritório dele. Que legal. E a partir daí, um belo dia, o que é o sonho? Como ele te move? Eu acredito muito nisso. Em 2010, antes de ganhar esse prêmio, eu falei para ele no Twitter, eu tenho isso printado, tá? Me deu um trabalho recentemente de buscar essas conversas no Twitter de 2010, que eu ganharia o prêmio e que um dia eu seria sócio dele. Só que eu nem tinha negócio para ser sócio dele nessa operação. Eu tinha um sonho grande. E não é que aconteceu? E não é que aconteceu? Passados anos, e olha que em 2010 eu não tinha negócio. E aí que começa a história do Instituto Gourmet. Primeiro da Embeleze, eu tive 4 operações, eu viajei o mundo através da Embeleze ganhando vários prêmios, como Paris, Dubai, Londres. Conheci muitas regiões do mundo que eu não conhecia, né? E com prêmios, com trabalho, dedicação, eu consegui chegar. E com isso, a minha esposa, paralelamente, isso na minha primeira unidade lá, quando inaugurei em 2007, ela engravidou em um momento que eu não conhecia o negócio ainda, muito no início, e acabei me casando, né, que já era uma namorada de 8 anos, a Lucilane, que é a minha esposa hoje, mãe dos meus 3 filhos. E a partir dali ela dava aula, era professora, e ela começou a trabalhar em casa. Voltando um pouquinho à história, como que foi o paralelo, né, o Instituto Embeleze, e ela trabalhava, era professora, mas ela sentia falta, eu quero cuidar do filho, eu quero trabalhar de casa, como Sim. várias mulheres hoje, né, a partir do momento que passa a ser mãe, precisa cuidar também dos filhos e às vezes vai se relacionar com um profissional. Você quer fazer uma pergunta? Sabe o que é? Eu tô admirada, porque você resumiu a sua trajetória empreendedora em 10 minutos. Eu quero conversar com você nos detalhes, aprofundar mais, então eu vou te convidar para a gente ir por partes, tá? Então, o seu pai tinha o bar, né? E aí, quando você foi empreender, né, pela primeira vez, naquele seu negócio de agronegócio, seu pai continuou com o bar ou não, ele desistiu do bar? O bar, ele foi evoluindo. Ele passou para um bar com açougue, depois virou um mercado, depois virou um supermercado. Ah, que legal! Quando eu saí, já era assim um mercado, um mercado pequeno. Ah, então você teve a oportunidade de acompanhar essas transições, o que também te enriqueceu, né, como experiência. Claro, então não era só... Foi uma faculdade na prática, menina. Então, essas coisas são legais, assim, da gente observar, né? Então, você tinha o dia a dia do negócio, ajudando o seu pai durante a sua adolescência, mas você também teve a oportunidade de vê-lo reagindo e reposicionando o negócio e se adaptando e evoluindo e crescendo. Então, você já sabia que aquilo era possível, né? E aí você foi fazer faculdade de matemática e tinha esse seu amigo... Que também te chamou a atenção para um outro segmento que você não dominava, mas você tinha uma certa segurança e uma vontade de se dar bem na vida, que era muito forte, né? Você tinha um sonho, um propósito, um objetivo. Aquilo, o empreendedorismo, te levaria a algum lugar, você tinha isso muito claro. Então aí você foi lá e arregaçou as mangas, né? E montou a primeira loja, você tinha 18 anos, isso era em 99, é isso? Isso, 1999. E da primeira para a segunda, com o seu sócio. Seu sócio entrou com dinheiro ou não, só você? Entrou, 2.700 também. Também. Aí os 5.400 que você falou. Perfeito, perfeito. Aí, da primeira loja para a segunda loja, quanto tempo se passou? 3 anos. Eu comprei a operação, com 1 ano e meio eu comprei a operação, né, os outros 50% dele. E ele desistiu por quê? Ele se endividou muito na outra empresa que ele tinha. E aí ele teve que vender, a gente tinha caixa, ele ficou com caixa da empresa e eu resolvi seguir no meu sonho. Entendi. E até nessa situação é complicado manter a sociedade, porque de repente pode até comprometer, né? Em algum momento, novos negócios. E para ele foi importante também naquele momento esse dinheiro, né? Esse caixa para ele tocar a vida dele naquele momento. Entendi. Uma curiosidade, vocês seguem amigos?
Sim, até hoje. Tem um carinho muito especial, que é outro desafio na sociedade. Né? Sempre um desafio. Você adora desafios, já percebi tudo. Porque, ó, empreender com o pai, aí foi empreender com o amigo, depois foi empreender com a esposa, né? Isso também é um desafio enorme. Muito interessante. Você deve ter vários aprendizados, assim, sobre relações interpessoais, né? Como que você separa a intimidade do momento profissional, como é que você lida. A gente vai chegar lá, são 3 blocos aí, olha quanta coisa a gente vai falar. Mas só para entender a jornada. Aí você ficou quanto tempo com o seu negócio, sozinho, 2 lojas, falando do segmento agro? Eu fiquei até agora em 2018 da última. A primeira operação eu vendi em 2013 e a última eu vendi em 2018. Então tinham 2 lojas até hoje. 2 lojas, elas estão ativas. Muito bom você lembrar disso, porque o primeiro sócio, eu não vendi para ele a operação em 2013, mas em 2017 ele recompra a operação dessa pessoa que eu vendi. Então ele está dono, hoje a loja está voando, linda. Que legal, adorei saber, que bacana. Então aí já são quantos anos? São 20 anos, 20 e poucos anos, né? 24 anos. 24 anos. Fez agora no dia 15 de março. Eu lembro bem a data da inauguração da primeira loja, 15 de março de 99. Nossa, Robson, aqui já te dou parabéns, porque o seu primeiro negócio a ser tão longevo desse jeito, né? Mais de 2 décadas. Parabéns. Orgulho, passo lá com orgulho. Pois é. E aí, então, você mantinha a sua loja no segmento agro e, de repente, você foi fazer uma pós-graduação e conheceu o universo de franquias. Viu o que era um produto, um negócio com potencial escalonável, com presença nacional. Aquilo te fez brilhar os olhos. E aí, você preferiu não ir por esse caminho, né? No caso do agro, você preferiu, você optou por uma franquia e aí é que entra a Embeleze na história, certo? Perfeito. Então, o que acontece? Assim, o agro é muito bom e eu sou muito grato ao agro, né? Sou do interior, tipicamente, então sou muito grato a isso. Mas a cidade era pequena e tinham grandes players no mercado que estavam nos grandes centros. Hoje existem grandes, enfim. E depois disso apareceu o mercado pet também gigantesco que você conhece aí, como está crescendo, né? Já entrevistamos o Zimmermann aqui, inclusive, e ele contou todas as derrotas. Ele não teve essa sorte que você teve, não, de acertar de primeira, e já falou pra gente dos desafios, sim, do mundo pet e tudo mais. E aí você olhou e você se intimidou, então, falou, pera, não é bem por aí. Aí, nesse momento, você ouviu a tua intuição. Os grandes players não estavam lá na minha cidade, então eu dominava ali a cidade, crescia, né, consegui ter boa participação de mercado, enfim, e fazer bem feito, assim, só que me limitou no crescimento. Eu não queria só aquilo, digamos só aquilo, não sendo ingrato, mas sonhando mais alto, e principalmente depois do MBA. E quando eu vi o franchise, eu me vi, cara, eu não tenho experiência nos grandes centros, mas a franquia é uma porta de entrada que vai me ajudar, porque tem todo o know-how, né, toda a gestão, o que deu certo, deu errado, é um negócio testado. Então a gente resolveu seguir esse caminho. E que, graças a Deus e as oportunidades que bateram a porta, foi uma escolha super acertada e teve consequências depois muito positivas, né? Que, inclusive, do Instituto Gourmet. Muito bem. Ô, Robson, eu vou precisar chamar um intervalo, porque a gente vai chegar, a gente está bem pertinho do momento de você contar sobre o Instituto Gourmet, né? Só me fala o ano que você começou com a franquia da Embeleze para eu guardar isso e na volta recuperar. 2007. 2007. 8 anos depois do primeiro negócio, né, de 99, lá que eu citei para você anteriormente. Muito bem. Então tá, então fica aí, me aguarda que daqui a pouquinho a gente volta do intervalo, tá bom?
Vai ser um prazer. Até mais. É isso aí, você está assistindo ao programa Você Quer Empreender. Hoje eu estou com o Robson, que é o sócio fundador do Instituto Gourmet, a maior escola de gastronomia do mundo, gente. E ele está contando aqui pra gente detalhes da jornada empreendedora dele, de quando ele se reconheceu como empresário, como empreendedor, como que foi tudo isso até chegar nesse grande sucesso, que não é o primeiro sucesso dele, mas nesse fenômeno que é o Instituto Gourmet. Não saia daí, esse papo tá pra lá de interessante e inspirador. A gente volta já. Estamos de volta, este é o programa Você Quer Empreender, hoje falando sobre os desafios de empreender com educação profissionalizante de forma presencial, também destacando aqui os benefícios de um empreendedor, de um empresário presente no dia a dia do negócio, né? Da diferença que faz uma gestão atualizada, do reposicionamento do negócio no momento certo, na longevidade do negócio. O meu convidado é o Robson Fejoli, ele que é fundador do Instituto Gourmet, a maior escola de gastronomia do mundo, está contando detalhes aqui da jornada empreendedora dele. O Instituto Gourmet não é o primeiro negócio dele, mas desde sempre fazendo muito sucesso em tudo que ele coloca a mão. Robson, será que a matemática te ajudou a esse sucesso todo? Qual você acha que é a principal razão, né, de você ser um empresário, um empreendedor tão bem sucedido? É a intimidade com os números? É ser visionário? É ser comunicativo? O que você acha, assim, já parou para pensar sobre isso? Qual que é o seu grande diferencial como pessoa empreendedora? Eu já várias vezes, com certeza, mas os números não podem fugir, você tem que estar ligado nos números, na gestão é fundamental e claro, o curso me ajudou muito, não só a matemática, como gestão empresarial, gestão comercial, conhecimento é algo que ninguém tira e claro, quando aliado à prática, quando você pratica o conhecimento, você consegue fortalecer isso muito mais, né? E eu acredito muito nisso. Outra questão é o propósito. Na vida, se você tem um propósito, você tem sonhos e você alimenta isso diariamente, eu acredito muito nessa linha. E se tem uma coisa que me move diariamente são os sonhos. E continuo sonhando, os sonhos não acabaram. E aquela cenourinha no final da corrida. Então, eu continuo atrás deles todo dia. Eu vou querer saber dos seus sonhos, mas eu vou deixar para o final, porque agora eu tô super curiosa para saber a história do Instituto Gourmet. E aí a gente parou, né, na nossa conversa, né, histórica sobre a sua jornada empreendedora no ano de 2007, né? Quando você colocou aí a primeira loja em Beleze. De 2007 até 2014, quando você colocou funcionando a primeira unidade do Instituto Gourmet, certo? 2014, né? 2014. Passaram-se mais 7 anos. Nossa, tá quase bíblica a nossa conversa aqui, hein? A cada 7, 8 anos, a sua vida se ganha, né? Um gás a mais, né? Ela muda de forma exponencial. 11 aos 18. Você sabe, depois mais 7, 8 anos. Que eu já me questionei sobre isso. Foi muito legal você trazer. Existem uns ciclos que vão se repetindo na minha vida de alguma forma. Tô vendo. Muito interessante. Tô vendo. E se você tem, de repente, esse timing interior, é legal também de você ficar atento, porque daqui a pouquinho, né, parece que tá tudo calmo, caminhando bem, mas eu já sei, já tô chegando no ciclo dos 7 anos, daqui a pouquinho eu vou fazer uma coisa nova, né? Daqui a pouquinho mesmo você vai fazer uma coisa nova. Mas e aí? Aí você tava com a Embeleze e tava indo tudo super bem. Quantas franquias da Embeleze você acabou colocando em prática? Eu tive 4 operações nas 4 cidades maiores do Espírito Santo, eu fui franqueado. Na época, a primeira foi em Serra, a segunda em Vitória, a terceira em Cariacica e a 4ª em Vila Velha, no Espírito Santo. Entendi. E aí, ao longo desses 7 anos, você comentou, né, que a sua esposa ficou grávida e ela estava tendo um questionamento. Foi logo no comecinho da nossa conversa que eu te interrompi, né? Eu falei, pera, não conta não, que eu já sei que tem tudo a ver com o Instituto Gourmet.
E aí ela não queria abrir mão da maternidade, mas também não queria deixar de se sentir produtiva, né? Colocar a criatividade em prática e também faturar, né, algum dinheiro. E aí então ela começou a fazer Bem Casado, inspirada na dificuldade de casamento. Conta. Boa. Então, ela queria trabalhar em casa, mas de novo não sabia como fazer. A gente foi casar e ela engravidou e a gente resolveu casar de forma rápida até. Eu casei ainda em 2008, a gente passou a morar juntos em final de 2007. E em 2008, quando a gente foi casar, ela procurou na cidade uma lembrancinha, né, tradicional, que é o Bem Casados. Ela teve muita dificuldade em encontrar. E ela sempre gostou da gastronomia. Apesar de, na época, não ser profissional, ela já adorava gastronomia. E brinco até com ela que ela me conquistou pela boca, né? Cozinhava super bem desde a época de namoro, que acabou virando casamento. E na época ela procurou, e como vários negócios, da dificuldade aparece a oportunidade. Se você tem uma dor, se você vai ao mercado, se você não encontra aquela solução para a sua necessidade, eu conheço várias histórias que acabaram se transformando em grandes negócios a partir daí. E o nosso não foi diferente. Aí ela começa a fazer, só que ela começa a fazer com receitas de internet. E eu nunca gostei muito desse doce especificamente. Eu ia nos casamentos, eu nem comia porque eu não curtia muito. E eu fui um crítico dela, duro inclusive. Ela brinca hoje e fala, o principal crítico sempre foi o Robson, né? Enfim. E tinha uma muito famosa aí em São Paulo, que ela fez uma encomenda pela internet, por telefone na época, e recebeu pelos Correios, a transportadora. Essa pessoa muito famosa, ela é reconhecida, é uma delícia o Bem Casado mesmo. E ela realmente tem a pronta entrega, né? Porque a produção é tão gigantesca, né? É tão requisitada que tem a pronta entrega. Exatamente. E aí, quando chegou esse Bem Casados, ela pediu a comparação. E Lu, eu chamo ela de Lu, Lucilene, chamo de Lu. E aí eu falei, cara, tá muito distante, o dela é muito melhor, não à toa tem sucesso. Desculpa a sinceridade, mas a gente está a milhares de quilômetros em termos de qualidade. E ela também, isso serviu de... Às vezes a pessoa recebe uma notícia dessa e desanima. Para ela, assim como eu ficava esperando carona, foi um combustível gigante, porque ela foi incansável nessa busca. Uhum. E aí uma história muito legal de se contar, porque a gente estava no shopping em Vitória e a gente foi numa livraria. E ela folheando ali achou uma receita acredito, Bem Casado. Francesa. Uhum. Não Bem Casados, mas uma massa que seria ideal para Bem Casados. Uma massa ideal. Ela, como teve aquele olhar ali, né, profissional, eu falei, cara, isso aqui vai dar certo. Só que ela não tinha nem celular na época com câmera. E ela não comprou o livro e decorou. Acho que ela estava sem dinheiro e não conseguiu comprar o livro. Ela decorou a receita, foi falando no carro a receita, chegou em casa, testou. Quando eu comi, Milena, você não tem ideia, o Bem Casados dela, não à toa, fez tanto sucesso. Eu que não gosto, hoje em dia eu tenho que brigar para fazer e fico ali com as crianças, com os meus filhos disputando o Bem Casado. Que todo legal! Mundo assim, adora, é delicioso. Delicioso. A partir daí, um grande sucesso ela teve, e não foi só vitória, né? Porque a gente também teve problemas no casamento, e principalmente com finanças, porque eu tinha uma cultura diferente no trato com o dinheiro, ela outra cultura. Casamento é isso, né? São duas pessoas que se unem. Sim. E as coisas precisam dar certo ali dentro. Então, a gente também não foi só vitória, a gente teve grandes desafios. E eu fui pagando conta dela 1, 2, 3 vezes, até da minha forma que eu fui criado e tudo mais. Eu falei, cara, a partir de hoje eu não vou pagar. Eu acho que você tem que agora ser independente e cuidar das finanças e aprender a lidar com dinheiro. Porque fica muito fácil eu sempre estar pagando suas dívidas. E ela viveu um momento muito difícil, porque perdeu joias importantes, que depois eu fui saber.
penhorou na caixa. Tudo pensando então, nesse sonho empreendedor dela, é isso? Porque ela queria se tornar produtiva? Não, também, mas ela adquiriu dívidas. Ela não tinha um controle financeiro na época adequado. Entendi. E dívidas que sequer eu conhecia. Eu só conhecia na hora que estourava e que eu ia pagando. Então, chegou um momento que eu falei para ela. E ela já tinha a doceria, digamos, dentro de casa. E ela foi trabalhando, endividada. Eu falei, cara, agora segue, você vai fazer. E aí o doce, ela teve que era a única saída dela naquele momento. Que ela também, por orgulho dela próprio, né, falou, não, agora eu vou fazer. E ela trabalhou muito, ralou muito, trabalhava final de semana, não tinha dia nem hora. Lá na sua casa, batedeira, forno, né? Geladeira cheia de ingredientes. Eu vou te contar ainda. Conta. Conta agora. Essa história é muito legal. Porque aí como que surgiu o negócio? As pessoas, o Bem Casado era tão legal, tão gostoso, que as pessoas queriam aprender o Bem Casado. Eu falei, peraí, como assim? Você demorou tanto tempo para achar essa receita maravilhosa e agora você vai ensinar. E aí a resposta dela, cada mão é única. Eu vou ensinar, eu sou professora, quanto mais eu compartilhar o meu conhecimento, acho que isso de alguma forma retorna para mim, ela acredita muito nisso. E ela foi ensinar. Eu falei, não, tudo bem, é sua vontade. Eu não estou aqui também para te atrapalhar. Apoiei, começou lá dentro de casa, só que começou a crescer o negócio dentro de casa. Uma hora era só encomenda, tudo bem, não tinha pessoas dentro da minha casa. De repente, tinham 10 mulheres lá fazendo aula. Imagina, batedeira ligada, que aí entra a história. Exatamente. Imagina o barulho, eu chegava à noite cansado, né? Eu trabalhava o dia todo, chegava e queria curtir meu filho, queria deitar no sofá, ver um jogo, curtir ali. E as mulheres davam a noite, né, para completar. Então, chegou um momento que... Aí já imagino você querendo resolver, então, a situação, né? Aí é que é o pontapé do Instituto Gourmet, então, né? Aí que veio aquela... Não tinha como perder. Eu falei o seguinte... Cara, eu vou tirar esse negócio de dentro de casa. Essa foi a frase, tá? Ou a gente vai ganhar o Brasil, ou eu vou tirar o barulho das batedeiras. Ainda bem que a primeira opção deu certo, né? E de fato nós ganhamos o Brasil hoje com mais de 140 operações. Mas começou nisso, assim, começou com Bem Casados, depois as mulheres queriam aprender aquela receita, que eu fui totalmente contra, chamei ela de maluca na época. E ainda bem que ela foi contra ali, né? E me convenceu a... Se convenceu. A seguir o negócio. E aí você resolveu colocando vamos dizer assim, a escola dela, né? De culinária, vamos dizer assim, né? Em uma das unidades da Embeleze, não é isso? Você tinha 4 já nessa altura mesmo, essas 4 que você contou. Isso. Aí escolheu uma e colocou. Tá bom, então você vai dar aula lá, então agora. Já era uma escola, só que uma escola de beleza. Só que na época eu aluguei um andar superior que eu não utilizava ele 100%. Então estava lá, parado, enfim. Eu falei, vamos fazer isso lá, vou fazer uma estrutura para você, contratei uma arquiteta, desenhamos o projeto. Aí você investiu, né? Voltou a investir na esposa. Que legal! Mas por mérito dela, tá? Por mérito dela, de tudo que ela passou, ela provou que estava preparada. E aí, nesse meio tempo de obra, eu falei com ela, e eu acredito muito nisso, Milena. Eu falei, você vai se preparar, você vai fazer um curso do Sebrae chamado Empretec, e depois a gente vai inaugurar. Legal você ter contado isso pra gente, porque vira e mexe a gente recebe empreendedor aqui, gente que se tornou grande como você, que fala do Empretec, da importância de fazer o Empretec. É um curso bem rapidinho, né? Uma semana mais ou menos, mas é uma semana, desde manhã até de noite. Vai de segunda a sábado, isso. Segunda a sábado. É bem intenso. Que eu já tinha feito e tinha adorado, assim. Eu sabia que ela ia passar por momentos ali que confronta o empresário, confronta situações reais, você tem que montar uma empresa e vender. Na época eu vendi pano de prato e fui campeão lá do Empretec, quer dizer, então sou muito competitivo, né? Eu gostava disso, montamos um time lá e a gente vendeu muito pano de prato. Né? Que legal. E de fato você tem que comprovar que você vendeu, então eles te colocam
de verdade para praticar o empreendedorismo. Para praticar então, empreendedorismo. Para os telespectadores, eu indico muito esse curso do Sebrae, que prepara muitos empreendedores. Maravilha. E aí ela fez esse curso, a gente inaugura. Tudo isso em 2014. 2014 é época de Copa do Mundo. Nós inauguramos dia 19 de julho de 2014, em plena Copa. Fizeram um golaço. Um golaço. E aí, assim, aqueles desafios de você entender o mercado, entender o negócio, porque o negócio agora tinha um custo muito maior do que tinha. Não pagava aluguel, era dentro de casa, enfim. Aí o negócio, a brincadeira se tornou séria, né? Isso. Enquanto está em casa, os alunos também têm um nível de tolerância, um nível de exigência. Quando vão para um local, aí já tem que confeccionar um certificado, né? Tem que ter um cafezinho, tem que ter uma sala de espera, tem que ter uma estrutura, né? Um banheiro que seja, né? Muita coisa vocês tiveram que investir aí e gastar. A expectativa, né, aumenta. Aumenta. Muito, né? E aí, em 2014, já nasceu o negócio dela com o nome Instituto Gourmet? Não, isso foi outra questão também. Isso foi outra questão também que a gente teve muitas dores. É isso, de novo, a gente não conta só a parte boa. O negócio se chamava Academia Gourmet na época e tinha... Só que eu fui descobrir que existiam outros negócios. Eu fui ter problema com o INPI, que uma marca não era minha. Eu não tinha o domínio também de internet, que eu só tinha um .net. Acabou que dificultou. Mas eu tinha o domínio do institutogourmet.com. E aí essa história eu posso contar daqui a pouco, um pouco mais adiante, porque já entra o novo sócio, né? O Glaucio, mas vou por partes. E depois partes, entra o Semenzato. Eu tô de olho no nosso tempo aqui, no nosso relógio, que a gente tem cerca de 15 minutos para encerrar o programa. Olha como o tempo voa. Nossa. Falei para você que o tempo voava. O papo é muito bom. Vamos fazer o seguinte, então. Vou chamar um rápido intervalo e aí na volta a gente vai falar sobre esse comecinho do Instituto Gourmet, como cresceu rapidamente com a chegada do segundo sócio. Dali mais um pouco de tempo, que eu acho que, deixa eu fazer as contas, não chegou a ser 7 anos esse período, né? Quando entrou o Semenzato, não chegou? Quase bateu, deu 6 anos. Quase bateu, tá. Bateu na trave. Então vamos falar de tudo isso. Tá bom, já. Peraí, aguenta mais um pouquinho aí, Robson. Gente, legal, okay. Estão curtindo esse papo, né? Tá uma conversa gostosa, descontraída, mas assim, preciosa, né? Cheia de detalhe e informação importante sobre o dia a dia do empreendedor principalmente brasileiro, que não é fácil, né? Mas você reconhece, né? Você se reconhece nessas situações, eu tenho certeza. Então, daqui a pouquinho a gente vai conhecer esse negócio que é o Instituto Gourmet no tamanho que ele tem hoje, a maior escola gastronômica do Brasil. Não saia daí, você quer empreender? Volta já, eu te espero. Este é o programa Você Quer Empreender, hoje falando sobre os desafios de empreender no segmento de educação profissionalizante de forma presencial, mais especificamente falando de gastronomia. Que programa delicioso e saboroso, né? Coisa boa. O meu convidado é o Robson Fejoli, ele que é fundador do Instituto Gourmet, sócio fundador, uma ideia, um projeto que nasceu em parceria com a esposa, a Lucilane, e eles estão aí muito realizados, vivenciando todo esse sucesso. Já são 140 unidades ou mais espalhadas pelo Brasil, né? E projetos que não param aí de se acelerar. São já mais de 100 mil alunos formados, gente, 40 mil estudantes ativos. É um fenômeno, né? É o que a gente poderia chamar de democratização da gastronomia. Aliás, Robson, esse é um termo que você gosta muito de usar, né? Democratização da gastronomia, porque até então, quando você estruturou o Instituto Gourmet, né, foi expandir, ir além do curso que a sua esposa
oferecer naquele momento, que era a princípio, né, a receita de bem casado, você observou que existia uma oportunidade aí, porque os cursos não eram tão acessíveis, os profissionalizantes não eram tão práticos, né? Tinha que esperar até o final para fazer alguma coisa, para ganhar dinheiro. Você acabou oferecendo uma oportunidade de empreendedorismo aos alunos, né? Estruturou o curso de uma maneira muito prática, não é mesmo? Você acredita que esse é o grande diferencial do Instituto Gourmet? Essa é uma ótima pergunta, assim, que bom que eu vou poder esclarecê-la, porque quando a gente criou, principalmente a Lucilane, ela observou o seguinte, a situação dela que ela viveu, né, de crise financeira e tudo mais, dificuldade de ter grana, de cumprir as suas obrigações e tudo mais, e ela pensou exatamente que o cliente ia chegar, grande parte dos nossos clientes não teria dinheiro para pagar o curso durante um ano, 6 meses, 7 meses. Então, desde a primeira aula, ele já aprende receitas que ele consegue ir para casa e já fabricar um produto e colocá-lo à venda. E aí, a cada aula, ele aprende novas receitas novas que vai aumentando esse portfólio e que, por consequência, também aumenta a renda dele. Na época, a gente não tinha esse dado e hoje a gente tem. Hoje, 70% dos nossos alunos fazem o curso para empreender. São pequenos empreendedores, o doceiro, a boleira, o padeiro, enfim. São pequenos empreendedores. 15% faz o nosso negócio por hobby e os outros 15% por empregabilidade, que é ter uma profissão e buscar um emprego. Então, fortalece ainda mais a ideia inicial, porque a pessoa passa a ter renda desde o primeiro mês, desde a primeira aula. E hoje a gente, inclusive, tem aulas na plataforma, no app do aluno, que ele consegue também, a partir do momento que se matricula, ter aulas ali disponíveis, receitas que ele pode fazer, empreender, vender, ter delivery, enfim, vender pela internet, WhatsApp, para o seu networking de forma geral. Então o negócio foi muito pensado nisso e a sua pergunta é ótima para esclarecer isso. Que bacana. Eu andei navegando pelo site de vocês para conhecer mais a escola. São quantos cursos especificamente que vocês têm? Eu me lembro de uns 6, 8 cursos, né? Por aí, né? Hoje são 9. 9. São 9 cursos. 9 cursos. E me chamou a atenção que tem, por exemplo, os cursos mais tradicionais que a gente veria, né? Aí, né? De confeitaria, panificadoras, né? Assim, mas tem também aqueles de comida saudável. Até a nomenclatura é diferente, é modernosa, vamos dizer assim, né? Como as pessoas procuram mesmo, assim, na internet, né? Vamos dizer, né? Perfeito. Então, esse aí de comida saudável que você citou, por exemplo, cozinheiro funcional e fit. E aí, falando um pouco mais do negócio, dos cursos, hoje o nosso principal curso é confeitaria, o mais vendido e é a formação que a Lucilane é apaixonada, né? Desde lá do Bem Casados. Essa receita tá lá na íntegra, né? Isso que ela resolveu compartilhar na íntegra. Que legal, que legal. E ela foi fazer gastronomia, né? Ela foi se especializar, né? Ela resolveu se aprofundar nisso, nesse tema também. O desafio, Milena, foi lançado. O Bem Casados não tinha qualidade, então ela assumiu de fato desafios. Depois se especializar, foi fazer gastronomia e por consequência. E aí até quando ela viu essa receita, que ela bateu o olho nessa receita europeia, ela falou, essa é a receita, eu quero testar. E aí muito mais também um olhar técnico, sabe? Claro que foi um achado, né? Ela foi ativa ali em procurar, mas também com um olhar técnico ajudou muito. Então ela é gastrônoma também e que ajudou muito e ajuda até hoje na operação, na criação dos cursos, ela participa. Com certeza, na estruturação das escolas, escolha de equipamentos, né? De certa maneira também em negociação, em pesquisa, né? Porque sabe exatamente aquilo que usa mais, que usa menos, né? Esse casal deu muito certo, hein? Vou contar uma história pra você. E aí, depois então, 6, quase 7 anos se passaram, a gente chegou no ano de 2020 e aí entra o Semenzato nessa história. Antes eu sei que você teve um outro sócio, né? O Glaucio, não é isso? O Glaucio é sócio até hoje, e aí eu quero contar essa história para você, porque em 2015 o negócio, assim... Um ano depois já. No ano seguinte, porque 5 meses depois, 6 meses depois, ele começou a decolar. Claro que nós tivemos os nossos desafios
para aprender um novo negócio, para fazer uma venda muito mais profissional, uma estrutura maior, os custos maiores, como eu citei. Então, os primeiros meses também não foram fáceis. Só que a partir de 2015 o negócio decola. E aí eu tinha um outro espaço em Cariacica, da Embeleze em cima, mesma história, andar superior, que estava parado lá, mas eu pagava aluguel. E aí eu comecei a obra da segunda operação. E aí eu senti muita confiança daquela história que eu contei que ia ganhar o Brasil. E aí eu tinha um conhecido, através da Embeleze, o Glaucio Ataíde, que é nosso sócio até hoje. É um cara que eu conheci numa dessas viagens aí, inclusive em Paris, em 2012. A gente viajou juntos, que ele também ganhou uma viagem dessa. Foi um dos melhores franqueados do Brasil e a gente se conheceu ele lá. Ele também era em Embeleze? Você era em Embeleze? Era. Ele também, tá. Ele também. A gente se conheceu através do Instituto Embeleze. E aí viramos amigos, foi uma amizade longa, enfim, e que já estava. E eu tinha uma outra situação. Eu sabia que para ganhar escala eu tinha que sair do Espírito Santo. Sair no sentido de explorar novos mercados. As empresas continuavam lá. E aí eu liguei para o Glaucio em dezembro de 2015, já no finalzinho do ano. E, cara, pega o avião aí, vem aqui. Eu estou com um negócio que eu acredito que a gente pode fazer grandes coisas nele pelo Brasil. E está muito bem, mas eu preciso de um sócio competente de uma região maior, né, do Brasil. O Rio, na minha cabeça naquela época, eu pensava em Rio ou São Paulo. E ele era de onde? Eu tinha essa possibilidade do Rio, aqui do Rio. Do Rio, tá. E aí eu tinha essa proximidade com ele, ele realmente viu uma oportunidade, foi até o Espírito Santo, se apaixonou pelo negócio e a gente trouxe aqui para o Rio. Ele virou sócio a partir da segunda operação, né, em Cariacica, que estava em obra, ele a partir dali entrou e fez parte do negócio, foi muito importante também na estruturação. E a gente monta, ele fala uma frase que frases me marcam, assim, de alguma forma. Cara, se der errado em Duque de Caxias, no Rio, a gente volta e deixa quietinho lá no Espírito Santo, porque não vai dar certo em nenhum lugar. Tem mais de 1 milhão de habitantes, a gente escolheu um ponto ótimo, no calçadão de Caxias, e a empresa voou. A empresa faturava, na época, mais de R$200 mil, deixava mais de 40% de lucro, chegou a dar 50%. E aí, Milena, que é uma coisa também que eu gosto muito de destacar. Você tem um negócio que você vai envolver terceiros, investimento de terceiros, não dá para brincar com o dinheiro de ninguém. O dinheiro suado do brasileiro, que a gente sabe a situação de várias pessoas. Nós testamos o negócio primeiro em 3 operações: Serra, Cariacica e Duque de Caxias. As 3 operações eram lucrativas e alimentavam um ecossistema. Era bom para o aluno, era bom para quem operava a franquia, que nesse caso ainda éramos vocês, nós. Né? Mas se a gente colocasse royalties, fundo e todas as taxas, ainda dava uma lucratividade muito boa. Lembrando que eu não pagava royalties, mas o lucro era de 40%, 50% naquela época. Era muito bom. Então a gente teve a confiança, cara, agora é hora da gente começar a estruturar o negócio e padronizar. Buscamos profissionais competentes do mercado que nos ajudaram nesse processo. Então, em 2017, a gente inaugura e vende, né, a nossa primeira franquia aqui no Rio de Janeiro, em Madureira, a segunda em Cachoeiro do Itapemirim, lá no Espírito Santo, e a partir daí foi ganhando muita escala. E o negócio, a partir de 2018, no fim de 2018, o Semenzato é uma águia e um tubarão agora, digamos, de fato. E aí começou a chamar muita atenção dele o nosso crescimento, porque a gente, paralelo aos negócios que a gente era franqueado dele, a gente estava crescendo muito o negócio. E aquele burburinho, já operações em São Paulo, no Rio, no Espírito Santo, em Minas, e começou a crescer muito. Como que foi? Ele convidou vocês para uma reunião ou você que foi lá e abriu essa oportunidade? Então, foi ele foi ativo. Que Por incrível que pareça, apesar do Twitter de 2010, né, que eu tuitei para ele que seria sócio. Que profetizou, né? Já que o nosso papo tá quase bíblico, né? É verdade. Que legal. E aí foi muito legal. E aí nós ficamos 1 ano e meio negociando. Olha! E aí fez todo o processo de diligência da empresa, né, para buscar tudo, passivo, ativo e total. E como a gente era bastante correto, né? É bastante correto, de uma forma que eu destaquei para você desde sempre também, e a gente valoriza muito isso.
ele também entrou, acreditou no negócio e a gente assina no início de 2020. Lá naquela época, Então, quantas unidades você tinha naquela época? Hoje são mais de 140, e naquela época, quando ele entrou? Na época a gente estava com 40 operações aproximadamente. Gente, já triplicou, né? 40, mais que quase quadruplicou. E aí o faturamento também vem batendo recorde atrás de recorde desde a entrada do Semenzato. Então, ou seja, ele tem mesmo a fórmula de acelerar, né, um negócio que tem potencial escalonável. Assim, foi uma decisão que não foi fácil para a gente, claro. A gente abrir mão, claro que ele pagou por isso, né? Mas a gente abrir mão de 1/3 da sociedade, que foi as cotas dele na época, para o negócio com o bico do avião apontado para o céu. Estava crescendo muito, a operação já era muito boa. Mas o que a gente ia levar 5 anos, com ele ia levar 2. A gente tinha consciência disso também. E agrega é uma validação muito, né? do negócio, agrega muito. Agrega muito. Não, eu tenho certeza de que a decisão foi certa. E a gente foi tão abençoado também que 2 meses depois veio a pandemia. E aí você ter sócios experientes, né, com uma governança muito acima da nossa, com um leque de grandes empresas vivendo a pandemia, ele foi fundamental para a gente também. O que fazer agora? Porque era um desconhecido para todos. Para todos. Então, ter esse suporte, né? Ter esse suporte, a gente ter também um networking de outras marcas dentro do grupo, da gente debater, criar soluções para aquele novo que vinha e que a gente achava que era 15 dias, depois passou para 30, para 90, para 1 ano, 3 anos, enfim. Mesmo novos alunos também, né? Sabendo que agora a sua marca está embaixo de um guarda-chuva, né? Mais famoso, né? Que tem outras marcas grandiosas também, cheias de sucesso. Os alunos também, né? Acaba brilhando mais aos olhos deles, né? Aumenta também mais a confiança, além da visibilidade, acredito. É isso, claro. Tanto do investidor como para o aluno é um peso enorme, né? Você ter uma holding grande, conhecida, a própria história para todo mundo. E foi um sucesso, porque a gente atravessou essa pandemia com muito sucesso em 2020. Em 2021, a gente inaugura 61 operações, dentro da pandemia ainda, né? Porque, pelo menos aqui no Rio, por coincidência, o lockdown foi 15 de março de 20, 15 de março de 21. Bateu exatamente, talvez até pelo pós-carnaval, né? Não me lembro, não recordo se 21 teve, mas enfim. Mas logo uma sequência assim foi lockdown. Então foi muito importante e também o momento da economia, aquele momento os juros, estava 2%, a gente não pode fechar os olhos para isso. Isso facilita muito a expansão. Quando você tem um negócio com retorno de 30, 25 a 35, e aí a Selic está a 2%, também se torna mais fácil você crescer. Tem todo um contexto, uma hoje é mais conjuntura, difícil, o contexto econômico, juros altos, tudo dificulta, inflação alta. Mas naquele momento também ajudou muito a crescer, então funcionou muito o crescimento, além de contar com todo o know-how, né, a chancela ali do Semenzato junto, foi fundamental pra gente. Ô Robson, lembra que você me contou no comecinho da nossa conversa que você não parava de sonhar? Que você estava sempre pensando em novidades, aí no meio do programa cutuquei você e falei, daqui a pouquinho você realiza mais alguma outra coisa, porque logo chegou o fim do seu próximo ciclo de 7 anos, né? Eu não posso encerrar esse nosso papo sem saber de você qual que então são os seus próximos sonhos ou qual que é o seu próximo passo, o do Robson empreendedor. O que a gente pode esperar de você daqui a pouquinho? Então, primeiro é a consolidação da marca, né, como a maior e melhor do mundo. A gente tem algumas regiões do país ainda que a gente não ocupa e que a gente está trabalhando fortemente aqui para ocupar, inclusive com o lançamento agora do modelo Slim, que inauguramos a primeira em Alfenas, que é para a cidade até 100 mil habitantes. A gente não atuava nessas cidades, então a gente sabe que a grande maioria das cidades do Brasil, elas são até 100 mil habitantes. Então a gente criou um modelo compacto a partir de 190 mil de investimento, o outro é a partir de 300 mil, então é quase a metade do investimento
e ela começou com muito sucesso em Alfenas. Então esse é o primeiro passo, é dominar o Brasil. E a gente pensa já está começando a trabalhar para internacionalizar a marca, ela ser a maior do mundo, estando no mundo e não estando somente no Brasil. Que legal, que chique. A gente vai andar por aí e ver vocês, né, lá? Instituto Gourmet, muito bem. Pelo mundo. Olha, nosso tempo se esgotou, adorei conhecer você, obrigada aí pela simpatia, pela generosidade em contar sobre a sua jornada empreendedora. Quero te dar os parabéns por todos os seus movimentos, pelas suas decisões, pelo seu comprometimento. Para mim ficou tudo isso muito claro, que você se compromete. Quando você se propõe a fazer alguma coisa, você quer caprichar, além de ser competitivo, você é comprometido, você é realizador, você quer que dê certo, né? E quer fazer o melhor possível. Então, eu fiquei com ótimas impressões, assim, de você. Manda um beijo meu para sua esposa, tá bom? A Lucilane. Me conecto também bastante com ela, assim, como mulher. E quero desejar ainda mais sorte, mais realizações para vocês, viu? Obrigada por participar com a gente aqui do programa. Obrigado, amém. Obrigado também pelo convite, foi um prazer, né? Falar de empreendedorismo é gratificante. Eu passaria aqui horas e horas tratando sobre o tema que, de novo, de empresário desde sempre, adoro falar sobre, trabalhar. Para mim nem é um trabalho, né? Acaba sendo uma diversão, entre aspas, assim, porque realmente eu adoro o meu trabalho, um prazer. Exatamente, tá, Miliana? Parabéns pelo seu programa também. Obrigada. Espero ter contribuído muito aí com os telespectadores e com vocês. Contribuiu sim. Obrigada, viu? Um beijo bem grande. Até a próxima. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso aí. Se você quer empreender, você está no programa certo, concorda? Porque, gente, saber de uma jornada empreendedora de sucesso, como essa que o Robson contou pra gente hoje, aliás, ele contou várias jornadas, né? Vários negócios que ele participou, executou, criou, idealizou e realizou. Saber de tudo isso muda o dia a dia, né, da sua jornada empreendedora, concorda? Então, por isso que semana que vem eu trago mais um convidado igualmente inspirador e encorajador para você, mais um empresário de sucesso. Você não pode perder, eu te espero. Até lá!